Queridos amados irmãos, quero salvar todos na paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que é uma honra falar com vocês, poder gravar esse vídeo aqui. Quero trazer a notícia a cada um dos amados, que semana passada tivemos uma reunião com o coordenador da EBD do Campo de Valença e foi sugerido que nós estivéssemos meio estratégia para nessa pandemia ou nessa semana de decreto, que nós estivéssemos passando a EBD para nossos irmãos nas nossas congregações, através das redes sociais, através de um meio que pudesse levar a EBD a vossos lares. Em compreensão à nossa coordenação e com a permissão do nosso pastor local, nós encontramos esse meio que foi criar um grupo via WhatsApp, para que assim possamos estar postando nossos vídeos e compartilhando com vós a nossa EBD, para que todos vocês possam participar. Já quero aqui agradecer a Deus, quero também agradecer ao nosso pastor Ademilton, a irmã Érica, nossa irmã Lenilton, a coordenação, e quero também agradecer a todos vocês que compõem a EBD. Quero dizer que é uma honra, quero já dizer para você que através desse meio, via WhatsApp, esse grupo, que nós iremos estar participando, compartilhando um com os outros acerca da nossa EBD, eu quero já pedir a Deus a permissão, orar ao Pai, que Ele assim nos conceda. Eu vou estar aqui daqui a pouco fazendo uma introdutória da revista, que é a lição 11, 14 de junho de 2020, a revista deste dia, deste domingo. Então, pedir a permissão ao nosso Deus, que assim nos conceda a sabedoria, para que possamos entender esse assunto, a qual se trata os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Senhor Deus Pai, Criador do céu e da terra, Jesus Senhor, neste momento, já te agradeço por esse dia, te agradeço pelo alimento, pelo livramento, por tudo assim que concedeste. Pai, te apresenta a cada família, Pai, desta congregação, de todas as congregações, apresenta-te nosso pastor presidente, nosso pastor locais. Eu te apresento também, Senhor, a todos os obreiros, diácono, presbítero. Pai, te agradeço por o pouco de vida que tu permitiste de estar na tua presença nesse dia. Seja conosco, dá-nos entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu já sou grato por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados, assim como eu disse a vós, hoje nós estamos abordando um tema muito interessante. Nós sabemos que essa EBD se trata do livro de Efésios, onde o nosso irmão Paulo fala acerca de muitos assuntos, mas esse trimestre especificamente está tratando da igreja de Éfeso. Então, entenderam de que o título dessa revista, 14 de junho de 2020, deste dia, ela fala sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu vou estar lendo o texto para que os irmãos possam acompanhar também, aqueles que não têm a revista, possa também estar citando as referências para acompanhar na sua Bíblia. Mas quem tem a revistinha pode também estar acompanhando em casa essa leitura que eu vou fazer. Então, quando você fala de atributos, nós falamos de algo que é peculiar, que está ligado a um ser, alguém. Então, se nós formos falar do atributo de Deus, nós podemos dizer que o atributo de Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, misericordioso. Então, tudo isso que é peculiar, que está ligado a alguém, que ele é soberano, a veracidade dele é eficaz. Então, isso é um atributo de nosso Deus. Se nós falarmos de atributo, falar acerca de nosso Senhor Jesus, nós vamos dizer que o atributo de Jesus também seria cura, seria mansidão, humildade, seria prosperidade, seria o evangelho pregoado também, um atributo de nosso Senhor Jesus. Mas aqui está falando do atributo da unidade da fé. Quando se fala de unidade, a primeira visão que temos é que vai falar acerca de união. Mas não vamos adentrar nessa parte, mas se nós tivermos um tempo, nós vamos discutir que às vezes união não tem a ver com unidade. Quando você fala de unidade nesse sentido aqui, está falando de uma palavra do latim, que se traduzindo para o latim é unitas, ou para a nossa linguagem é unidade. Quando levamos para a matemática, unidade se refere a um numeral único, ou representado como numeral 1. Quando se fala da fé, está falando da nossa crença em nosso Senhor Jesus. Logo, entendemos que união, podemos unir várias coisas, mas que uma dessas coisas se quebrarem, se desfazerem, não existe mais união. Mas como falamos de unidade, estamos falando de único, estamos falando de algo que se uniu, que é algo que é unitário, é só ele. Então,
Para darmos sentido aqui aos atributos da unidade da fé, Paulo está dizendo que nós somos os membros do corpo que formam um único, e o único é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então, estes atributos da unidade da fé. Então, um dos atributos, ele vai dizer que é humildade, mansidão e longanimidade. Logo entendemos que, quando se fala de atributo da unidade da fé, ele vai dizer que ele como prisioneiro, a leitura do textuário vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4:1. Ele está dizendo que ele está rogando para os irmãos que, segundo o seu chamado, nós temos que andar como é digno, como convém. E para isso acontecer é preciso que nós tenhamos essas qualidades, esses atributos: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então Paulo vai dizer na verdade prática, o escritor, segundo as palavras de Paulo, a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade, ou seja, demonstre, prove que o chamado que nós tivemos, esses atributos, que também é fruto do Espírito, esteja conosco. Mas para tudo isso acontecer, é preciso que quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, que aceitamos a Jesus Cristo, nós tenhamos a certeza que é a presença do Espírito Santo que faz essa mudança. Se o Espírito Santo habita em mim, obviamente eu tenho que ter essa mudança, eu tenho que passar por essa metamorfose e eu tenho que demonstrar as minhas evidências da dignidade, a minha vocação, e também demonstrar no meu dia a dia para que eu fui chamado, que eu estou fazendo júri ao chamado a qual Deus fez na minha vida. É por isso que ele fala que eu, como preso no Senhor, porque o preso não escolhe o que come, o que faz, o que veste, a hora de entrar e de sair, quem manda nele é o Senhor. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo e somos servos, presos no Senhor, nós vamos fazer aquilo que o Senhor determina para nossas vidas. Um versículo que me chama a atenção é que na leitura bíblica em classe, Efésios 4:2, ele vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Já é um exemplo de que a humildade é o tema que eu vou abordar. Nós temos que suportar uns aos outros. De outra forma, Paulo está dizendo, temos que ter amor pelo próximo. Esse é um atributo para qual vós foi chamado. Então, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter os dons espirituais e vamos ter os dons ministeriais, que é para a edificação da igreja. Obviamente, esse Espírito Santo habita em nós. Sem ele, sem a presença do Espírito Santo, não há essa metamorfose, não há esse amor, não há essa humildade, não há essa mansidão e não há essa longanimidade. Então, entendemos o que é os atributos, entendemos o que é a unidade e entendemos também o que é o fruto do Espírito. Então, na introdutória que Paulo faz, essa oração, ele enfatiza bem de que há uma necessidade da unidade no crente, ou seja, o crente tem que pensar todo da mesma forma, todo do mesmo jeito e está unicamente formar essa unidade, porque é esses membros que formam o corpo de Cristo, pois ele é o cabeça da igreja. Então, foi o que eu disse lá atrás, fazer uma união, essa união pode se quebrar, mas quando nos tornamos dessa união, uma unidade, se tornando um só. E esse um só, esse unitário, como essa palavra vindo do latim, unitas, quer dizer que esses membros formam um só corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo encerra essa oração introdutória aos Efésios, enfatizando que é preciso que a igreja ande unitariamente, ou seja, em um só pensamento, em um só propósito. Então, para darmos continuidade, ele vai falar que a humildade e a mansidão, a longanimidade leva a igreja a viver em perfeita forma, ou seja, conforme a palavra de Deus. Paulo está, em outras palavras, dizendo, se nós não fizermos dessa forma, nós não estamos andando de acordo com o querer e a vontade de nosso Deus. Para darmos início, eu vou ganhar um pouco de tempo aqui, vou entrar no primeiro ponto da revista, vamos entender aqui um pouco mais acerca de humildade. Para haver a unidade é preciso humildade. Ou seja, para haver a unidade é preciso humildade.
Então, ele vai dizer que a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que crente seja humilde, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Por quê? Os olhos do nosso Deus, ele contempla todas as coisas. Então, não basta eu dizer que eu sou humilde, mas que eu não ando em comunhão, ou demonstra essa humildade com meus amados, meus queridos irmãos. Porque eu preciso ser único. E quando se fala que eu preciso ser único com meus irmãos, está dizendo que eu sou o único corpo, que é Jesus Cristo. Vários membros, mas o único corpo, que é Jesus Cristo. Porque a palavra unidade também, ela é indivisível, ela não se divide. É por isso que eu disse que na matemática ela é representada como numeral 1. Então, o primeiro subtópico do primeiro ponto vai dizer o modo digno do viver cristão. A conduta geral. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para os crentes que andem de modo digno da vocação, 4:1 de Efésios, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que andar do cristão esteja diretamente relacionada com o nível de unidade que ele tem com Deus, com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver a unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, mansidão e a longanimidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que isso é uma vida conduta diária para nós. A cada dia as pessoas têm que olhar para a gente e ver que realmente estamos, de certa forma, agradando a nosso Deus, andando em humildade, em mansidão e longanimidade. São fruto do Espírito, mas também atributo da nossa fé, da nossa unidade em nosso Cristo Senhor Jesus. Então, no primeiro ponto aqui, nós vimos que o modo do crente viver tem que ser digno à vocação que foi chamado. Ou seja, se eu tenho um departamento, um cargo, e eu não ando de acordo com aquilo que qual fui chamado, eu estou sendo usando de hipocrisia com as palavras de nosso Deus. E Paulo diz que isso é preciso para que a palavra de nosso Deus seja demonstrado em nossas vidas, em nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então, o segundo subtópico da revista vai falar a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, a fraqueza de caráter e a falta de amor próprio. Ou seja, para os pagãos, aqueles que adoravam vários deuses, os que não acreditavam diretamente em nosso Senhor Jesus Cristo, ele achava que a pessoa ser humilde era simplesmente uma falta de caráter, era simplesmente ao contrário do que se demonstrava. Ou, por exemplo, uma atitude negativa ou uma fraqueza da pessoa. Pelo contrário, a humildade é um atributo, é um fruto do Espírito. A humildade é algo que leva o homem que serve a Deus, que tem uma chamada, que fez um voto com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que quer na sua morte, na sua ressurreição, andar em humildade. E ser humilde, amados, não é simplesmente andarmos com as vestes sujas, com as vestes rasgadas, não é simplesmente andar, de certa forma, deixado, largado, tipo um espírito de mulambo. Pelo contrário, ser humilde é algo que nos leva ao céu, é algo que nós demonstramos em amor para nossos amados queridos irmãos, é algo que no dia a dia, onde nós passamos, nós deixamos a essência do Espírito Santo pela nossa humildade. É falar na hora certa, é ouvir na hora certa, é acolher as pessoas na hora certa, é entender o que o Espírito Santo fala conosco. Então, humildade é saber viver na presença de nosso Deus. Amém? Então, dando continuidade aqui, a forma de servo no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos discípulos. Um exemplo de humildade está em João 13, do 13 ao 15. Mas de uma humildade não movida pela falsa aparência, como está escrito em Isaías, seu capítulo 32 e o versículo 6. Pois Jesus deu um exemplo de humildade para nossas vidas. Quando Jesus lava o pé dos discípulos, ele estava dizendo, eu despido de toda a glória, não que usurpação daquilo que eu tinha com o meu Pai. Porém, o Pai e eu somos um só. Mas, se tratando de unidade, eu estou dando um exemplo para vós, discípulos, lavando os vossos pés, para provar de que eu despedi toda a glória, estou aqui como homem e como Deus,
mas eu sou humilde para com todos. Aí o apóstolo Pedro até levanta a voz e quer que lave todo o corpo, porque ele achava como se não fosse digno de Jesus lavar os seus pés. Realmente não era. Mas Jesus disse: Pedro, vós já sois limpo pelas minhas palavras. Jesus estava dizendo: Pedro, vós já sois limpo pelo Evangelho. Então, se somos limpos pelo Evangelho, Cristo só queria demonstrar um exemplo de humildade para nossas vidas. Então, ser humilde, andar em humildade, é como eu disse, não é andar de qualquer jeito, deixado ou largado. É andar de forma coerente com a palavra, demonstrando um ou outro aos irmãos, para se formar unidade ao membro que forma o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja, em amor. Então, dando seguimento aqui, vamos falar a verdadeira humildade. É o terceiro subtópico do primeiro ponto. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição e ao orgulho e arrogância. A referência a 2 Coríntios 12:20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Ou seja, ser humilde é ao contrário de ser orgulhoso, de ser arrogante. É uma postura que favorece a coletividade no lugar do egoísmo. Então, ser humilde tira todas as partes que não convém, que não está de acordo com a palavra de Deus. O orgulho, a arrogância e o egoísmo. E Paulo ainda vai dizer mais: assim a verdadeira humildade coopera a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade. Essa unidade é o que eu já falei, é a formação desses membros unidos, sendo único, que se forma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para completar, eu vou ler uma referência aqui que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, que diz da seguinte forma: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. Paulo está falando acerca do amor. Que para essa unidade acontecer, precisamos que amarmos os nossos irmãos. Independente das indiferenças que tem, independente da forma que o irmão seja, nós temos que amar. Pois o mesmo vai dizer que temos que ser pacientes com os fracos na fé. Então, se nós observarmos, em concordância aqui, a igreja de Corinto tinha essa divisão. Se nós observarmos alguns versículos lá da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, a partir do 23, quando fala concernente da Santa Ceia, Paulo vai dizer se quando formos cear, esperamos pelos outros, porque a igreja de Corinto daquela época, ou naquela época, ela tinha essa divisão, a separação entre essas pessoas. De certa forma, seria uma discriminação ou uma separação. E isso não faz parte da humildade a qual Cristo quer que nós praticarmos. Então, isso é uma forma de entendermos que esses atributos têm que estar enraizados, plantados, e tem que dar fruto dentro de nós. Então, esse versículo, essa referência que eu li aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, Paulo diz que não pode haver essa separação, temos que estar unidos, juntos, que traz a palavra dessa unificação, o amor. Seguimento à revista, ele vai dizer: entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Paulo está dizendo que, sem a presença do Espírito Santo, o escritor, quando diz essa carta aos Efésios, é feliz nessas palavras. Sem a presença do Espírito Santo é impossível que amemos uns aos outros e que possamos praticar esses atributos em forma com os irmãos e com a obra em crescimento ao Evangelho de nosso Deus. Amados, que essas palavras possam encontrar guarita em nossos corações, porque a referência para isso aqui, nós observamos que em Gálatas capítulo 5, o verso 16, vai falar acerca do fruto da carne. E 5 e 22 vai falar acerca do fruto do Espírito. Que esses frutos do Espírito possam estar dentro de nós, que nós possamos praticarmos, que nós possamos vivenciar, viver isso aí, para que possamos
além de crescer espiritualmente, possamos aprender de nosso Deus, possamos estar de uma forma única através desses atributos e desse fruto do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa nesse dia falar melhor em nossos corações e que nós possamos guardar essa palavra, praticarmos e viver na mesma. Amém, amados? Foi uma honra estar com todos vocês. Eu já quero agradecer a Deus por tudo. Só vou deixar uma pergunta aqui acerca desse tema que eu falei, humildade, onde a pergunta é o seguinte: qual foi o apelo do apóstolo Paulo? De que forma Paulo pediu para que a igreja de Éfeso, ou também nós, andamos nos dias atuais? Qual foi o apelo apostólico que ele fez para a vida dos crentes de Éfeso e também deixando a palavra, pois a mesma se renova a cada dia para nós? Responda essa pergunta e pode postar aí no vídeo ou via áudio para que possam estar interagindo conosco. Quero já agradecer ao meu pastor, presbítero Ademilton, a irmã Érica, a nossa irmã Elenilton, a todos os componentes que compõem a EBD e agradecer a Deus também por essa infinita misericórdia que Ele tem nos concedido. Só resta agora orarmos e agradecer a nosso Deus. Querido Pai amado Jesus, eu te agradeço por este momento na tua presença, por Senhor assim, Pai, permitir de falar um pouco do teu amor. Seja conosco, dá-nos sabedoria a cada dia. Eu já sou grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês.